Olá, bom dia para você que está entrando aqui de manhã cedo. Sejam muito bem-vindos à Família da Fé. Eu sou o pastor André Iorri e nos próximos minutos eu gostaria de estar ministrando a palavra de Deus ao seu coração. Irmãos, o tema de hoje é Deus abre portas onde não existe. O texto se encontra em Apocalipse, capítulo 3, versículo 7, que diz assim: o que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. Deus, ele tem o poder de abrir portas e fechar. Deus, ele é o único que tem essa autoridade. Algumas pessoas, às vezes, elas dizem assim: foi o diabo que fechou a porta da minha vida, tudo está dando errado. Não, irmãos, a gente tem que aprender realmente a ter maturidade na caminhada cristã. E a maturidade vem pelo quê? Pela comunhão que a gente tem com o Senhor e pela leitura da palavra, pela adoração. Você precisa se aplicar para você poder entender as Sagradas Escrituras. Sabe, alguns anos atrás eu estava passando algumas dificuldades dentro da igreja e eu queria dizer para vocês que tanto fora da igreja quanto dentro, a gente sempre vai estar passando dificuldades. A diferença, que a gente tem a direção de Deus. Então, assim, dentro dessa situação, eu estava procurando não entrar em atrito com nenhum irmão para não machucar o coração e tentar sair da situação da melhor forma possível. Só que o inimigo tinha se levantado contra a minha vida para estar cercando, e o inimigo, ele usa pessoas, obviamente, para atacar a gente, para falar coisas, para ferir o coração, para tirar a gente do propósito. Então você tem que estar muito conectado ao céu e não guardar, claro, mágoa, nem rancor e ressentimento no teu coração. Se você tem rancor, mágoa, ressentimento, a partir de hoje, nesse momento, já começa a pedir perdão a Deus e peça para Deus tirar isso, limpar o teu coração. Mas enfim, eu estava com muita dificuldade disso, então eu comecei a evitar estar perto de algumas pessoas, não porque eu não queria ter comunhão, irmãos, eu quero deixar isso claro, mas porque algumas pessoas, às vezes, elas são prejudiciais, elas não têm maturidade para isso e nos prejudica. Então eu comecei a evitar alguns lugares, eu terminava o culto, eu ia embora, eu não ficava, e existia algumas coisas que precisavam ser melhoradas, como qualquer igreja tem, a gente tem que entender, pessoas são falhos, eu sou falho, você que está aí me ouvindo é falho também, porém a gente procura o amadurecimento. Então as portas estavam fechadas e eu estava muito angustiado, eu comecei a sofrer por conta disso. Certo dia, na minha casa, orando, eu comecei a chorar, eu falei: Deus, eu não quero passar por essa situação de novo, eu não quero passar nisso aí, eu sei que vai dar ruim, e eu não quero. Então, eu estava muito desanimado, porque assim, o cerco estava fechando, e sabe quando naquele momento da sua vida que tudo que você procura, todas as portas, sabe? Você vai para a direita, a porta fechada, você vai para a esquerda, a porta fechada, você vai para frente, a porta fechada, você volta para trás, a porta fechada, e aí você começa a ficar angustiado no teu coração, assim, para onde que eu vou, E você sabe que vai explodir o negócio e não vai dar bom. Então, eu estava com isso no meu coração, na minha mente, eu estava vivendo isso claramente. Eu comecei a orar ao Senhor, eu falei assim: Senhor, me ajuda, eu não quero viver isso de novo, não quero passar isso de novo, sabe? E o que aconteceu? Deus, ele, no momento da pregação, ele tinha enviado um profeta dele na igreja para estar ministrando a palavra de Deus num dado momento do culto, da mensagem. O profeta que estava ministrando, ele pega, olha para mim a direção e fala assim: te vejo numa mata fechada, e você vai para a direita fechado, vai para a esquerda fechado, vai para frente fechado, vai para trás fechado, em todos os lados, e você não encontra uma saída. Então você vê, como eu tenho falado no vídeo anterior, que Deus é um Deus de detalhes e Ele acompanha tudo na nossa vida. Aí o profeta continua dizendo assim: mas não turbes o vosso coração, não fique aflito, porque o Senhor manda te dizer: eis que abro um caminho diante dos homens para que tu vá e trilhes e prosperes, E eu te vejo andando no teu ministério, eu te vejo correndo no teu ministério e eu te vejo ganhando almas. Não pares de pregar. Não pares de pregar, porque quanto mais você pregar, quanto mais você fizer, mais almas você vai ganhar por reino do Senhor. E aquilo trouxe uma paz ao nosso coração. E como é bom, irmãos,
Quando a gente está num momento de dificuldade, um momento de crise, um momento de guerra, e Deus vem com uma palavra de conforto para nós. Então, as coisas foram se apertando aqui, foram se apertando lá, e eu acabei saindo dessa igreja, né, por direção do Senhor, e Deus me tirou daqui e me levou claramente lá para o Paraná, né, e trabalhou no meu coração, curou o meu coração. Ali, irmãos, eu ganhei muitas almas, comecei o canal que hoje nós estamos ouvindo aqui do Devocional, muitas pessoas se converteram, muitas pessoas restauraram seu casamento, pessoas voltaram realmente a Cristo através dessas mensagens, sabe? Outras pessoas cresceram em graça, cresceram em conhecimento, se fortaleceram na igreja. Comecei a pregar, né, na igreja local nossa e nas outras igrejas, conforme as pessoas, o meu pastor, né, o apóstolo, ele me convocava. Depois eu comecei a ser convocado para pregar em outras igrejas, de outras denominações também da cidade e fora da cidade. Deus foi tão bom comigo que Ele fez eu pregar para pastores, sabe? E foi um momento maravilhoso que eu tive com o apóstolo Reinaldo. Eu sou muito grato, né, a tudo que Deus fez, porque Deus usou o homem, né? Deus usou aquele homem para curar meu coração e para me ensinar muito, e eu sou muito grato nisso. Então, eu queria dizer para vocês que nisso tudo, Deus, Ele sempre vai dar uma escapatória. Então, não se desespere, não grite, não haja por precipitação. Não tome decisões precipitadas na sua vida. Eu me lembro que antes de eu sair aqui de Santa Catarina e ir para São Paulo, ou melhor, para o Paraná, a minha mãe falou assim: filho, vá, porque coração de mãe não se engana, e eu sinto da parte do Senhor que você precisa desse período e Deus vai curar teu coração e estará contigo lá. E foi isso que aconteceu, a palavra da minha mãe se cumpriu. É muito importante que a gente obedeça os profetas, o pai e a mãe, porque são autoridades em nossa vida. Eu vi assim como Deus, tudo que eu precisei, né, fazer, Deus, Ele foi abrindo as portas naturalmente. Quando você não entende o mover do Espírito Santo, você começa a querer arrombar as portas, você chuta, você não vai dar certo, não sei o quê. Não faça isso, querido. Não faça isso, querida. Ouça aquilo que Deus está falando. As coisas de Deus é natural. As coisas de Deus, ela não trava, entende? Então, assim, você precisa entender isso na sua vida. Você precisa entender isso, ter essa sensibilidade do Espírito Santo. Pastor, não tenho. Ore, busque ao Senhor. Quanto mais você busca, mais sensibilidade você vai ter, claramente. Então, assim, Deus, Ele foi abrindo portas de empregos. Deus foi abrindo portas para morar na casa boa. Deus me deu uma esposa boa. Deus deu filha para mim, abençoada. Restaurou a minha casa, a minha vida, o meu casamento, o meu ministério. Devolveu a minha dignidade e a minha honra. Não importa, irmãos, o que você esteja passando, mesmo que quando você olhar, você diz assim: pastor, tá tudo trancado, parece que nada vai dar certo, tá tudo... Pastor, não vai. Não te desespera. Deus é o que abre a porta. Aqui, como eu li aqui para você, ó, o que Ele abre, ninguém fecha. O que Ele fecha, ninguém abre. Se Deus te deu uma palavra e Ele disse que é para você ir, avance. Não importa o que acontece, o que vai acontecer e o que aconteceu. Lembra de Moisés no deserto, quando Deus mandou para ele marchar. E quando ele chegou diante do mar, não tinha abertura, não tinha lugar. E Deus falou: toca o teu cajado na água, e o mar vermelho, ele se partiu. E Moisés passou a seco, é o que diz a palavra. Deus, Ele vai abrir um caminho para você nessa temporada. Quero declarar como profeta de Deus nessa manhã sobre a tua vida que o Senhor abrirá um caminho aonde não existe. Aonde todos olham para você e dizem que é o seu fim, que você não vai conseguir. Eu quero declarar como profeta de Deus nessa manhã que Deus está abrindo um caminho para você. Que você vai prosperar nesse caminho e todos verão que você é um filho amado do Senhor. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer pela vida de todas as pessoas que estão conectadas comigo nessa manhã. Que o Senhor possa abrir um caminho para eles aonde não existe, que eles possam confiar no Senhor e que eles possam viver
de milagre, rompendo em fé cada dia mais, em nome de Jesus. Se você gostou dessa palavra, eu te peço que se inscreva aqui no canal, ajude a compartilhar com o máximo de pessoas. Talvez há pessoas nesse exato momento que estão precisando de uma resposta de Deus, que você seja essa resposta de Deus para a vida delas, tá bom? Eu sou o pastor André Iorri, eu te abençoo hoje em nome de Jesus, te aguardo aqui e até o próximo devocional.